Paz do Senhor, renovados, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje, como vocês viram no título, eu vim bater um papo sincero sobre o vazio. Eu não vim falar de uma forma para tentar te converter, não só para isso, mas para contar o que aconteceu comigo. Então, eu queria começar lendo lá em Ezequiel 47, eu vou ler a partir do versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Eu gostaria só de reforçar o versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. Até aqui. E, bom, nessa palavra, o povo os pregadores costumam falar sobre entrar. Se entregar a esse rio, que normalmente costuma falar sobre o Espírito Santo. A água normalmente está sempre relacionada ao Espírito Santo, a água está sempre relacionada à vida, o Espírito Santo também. Eu gostaria de ir lá para Ezequiel 37 e eu vou ler o versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Bom, aqui está falando do Espírito da vida. O Ezequiel 37 está falando sobre a visão de um vale de ossos secos, e aqui é onde acontece o milagre dos ossos secos voltarem, os nervos voltarem ao seu lugar, através dessa profecia que Ezequiel fez. E, bom, o que eu queria falar é que eu queria falar sobre vazio. O vazio é algo que toda a sociedade já aceita o vazio hoje em dia. Algumas religiões, como o budismo, pregam que você deve aceitar e abraçar esse vazio, porque faz parte de você. Alguns filósofos falam que esse vazio faz parte, é algo essencial, algo que faz parte do ser humano e que todo ser humano tem. Porém, o cristianismo é a religião que prega que você pode tirar esse vazio. E eu queria falar isso porque isso aconteceu comigo. E antigamente, eu, apesar de não aceitar, eu tinha um vazio dentro de mim. E isso me corroía, tipo assim, eu podia sair e beleza, na hora estava tranquilo, mas depois vinha um vazio que eu não sabia com que preencher. Freud, o pai da psicanálise, ele era uma pessoa triste e ele cria a psicanálise para tentar entender essa tristeza, de onde vinha essa tristeza. E hoje eu queria te apresentar o Criador, a pessoa que tira essa tristeza, a pessoa que tirou essa tristeza de mim, a pessoa que me fez tirar esse vazio, a pessoa que me preencheu. E muitas das vezes eu gosto de uma frase do O Deus que Destrói Sonhos, do livro do Rodrigo Bibo. E nesse livro vai falar que Deus não quer ser um tapa-buraco. E, bom, parece que eu sou meio contraditório, porque nesse caso o buraco seria um tipo de vazio. Mas a questão não é que Deus não é tapa-buraco de ninguém. Deus, na realidade, Ele quer fazer você ser moldado através dele. Então Ele não vai tapar o buraco que você tem. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala: nossa, essa pessoa é tão boa, só falta Cristo, só falta aceitar Jesus. E esse é um pensamento errado, porque se a gente não tem a Cristo, a gente não tem nada. Então,
a gente precisa ser, na verdade, reconstruído a partir de Cristo. E é isso que nos preenche. Aqui em Ezequiel, eu vou considerar o rio como o Espírito Santo. E quanto mais ele entra, os pregadores dizem que quanto mais fundo ele está, mais do Espírito a gente tem. E Deus quer que a gente entre em águas que só se podem passar a nado. Um amigo meu, ele disse que ele interpretou essa passagem e falou que quando você vai para um lugar que você não consegue nadar, você afoga. E morre o seu velho eu para nascer no novo. Eu achei isso muito interessante, porque é um ponto de vista completamente diferente do que eu tinha. Não diferente, mas complementar. E dizendo, eu falava que, tipo assim, quanto mais dentro desse rio a gente estava, mais do Espírito Santo a gente tinha. Não é uma visão errada. E, inclusive, é complementar, como eu disse, a desse amigo. Mas muitas das vezes a gente vê até cristãos, até que têm esse vazio. Muitas vezes, não digo todos, mas pode ser por não se entregar, não se permitir ser moldado. A gente deve se entregar a esse rio. E voltando a Ezequiel 37:5, vai falar que eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, quando o Espírito entra, você começa a viver. Fora disso, não tem vida fora de Cristo. E é algo que é muito difícil de se apresentar às pessoas, a você que está assistindo esse vídeo, talvez. Mas quando se fala sobre vida, a gente fala, eu estou vivo, eu estou feliz, eu estou bem. Mas será que você está realmente bem? Será que lá no fundinho você não sente ainda um vazio? Se não, talvez você deva perceber que tem esse vazio. Se sim, você tem Salvador, que pode te tirar esse vazio. Cristo não nos chamou para viver um evangelho raso. Ele nos chamou para viver radicalmente. Então a gente às vezes vai na igreja, a gente vê um culto aos domingos, a gente vai numa quarta-feira às vezes, mas é algo religioso, não é algo de se entregar, é algo somente fútil, simples. Você vai para o puro hábito, e não é assim. A Bíblia nos ensina a ser radical. Jesus Cristo, eu não concordo muito quando algumas pessoas falam que Jesus Cristo é um melhor caminho, ou um dos caminhos, e é o único caminho certo. Eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus nos ensina, Jesus fala, que Ele é o caminho, no plural, no singular. Então, tipo assim, não é vários caminhos. Jesus é o caminho. Ou você está indo para Ele, ou você está se afastando dele. Não tem um meio termo aí. Ou você está com Ele, ou você está sem Ele. Ou você é amigo ou inimigo. Não tem um meio termo. Então Jesus não nos chamou para viver pela metade. Ele nos chamou para ser intenso, para viver intensamente. E é isso que cura o nosso vazio. Lá em Filipenses, eu gostaria que você fosse comigo, caso você esteja com uma Bíblia aí. Lá em Filipenses, eu vou ler do versículo 4, no capítulo 4, versículo 5. E diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí, aqui fala que Deus te dará uma paz que excede todo o entendimento e guardará o teu coração e os seus sentimentos. Você deve somente apresentar essa oração, apresentar isso a Deus. Não que Ele não saiba, mas que Ele quer ver você admitindo que precisa de um Criador, admitindo que precisa de um Salvador. E, bom, essa é a palavra de hoje. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas que você acha que precisa dessa palavra. E amém. Deus abençoe.